Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor, que Deus nos abençoe. Estamos mais uma vez em contato com os irmãos para refletirmos, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, para pensarmos um pouco naquilo que faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa vida. E eu quero, neste momento, convidar os irmãos a que abram a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27, e eu lerei alguns versos desse capítulo 27 de Mateus e falarei um pouco sobre a morte, a crucificação de Jesus. Então acompanhe a leitura desde o capítulo 40, do verso 45 do capítulo 27, e diz: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E ainda diz os versos a partir do 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vejam, irmãos, esta leitura, porque faz o relato, ainda que resumido na parte que li, sobre o sofrimento de Jesus em favor do meu pecado, em favor de você, em favor da humanidade. Eu quero orar por você neste momento. Eterno e bondoso Deus, glorificado seja teu nome, majestoso Senhor, digno de honra, de glória e de louvor. Nos apresentamos a Ti neste dia, reconhecendo ser esta uma semana em que trazemos à memória aquilo que aconteceu com Teu Filho Jesus, para que pudéssemos ter a vida através dele. Deus amado, portanto, neste dia, eu coloco diante do Senhor o desejo que é meu, é da tua igreja, é do teu reino, de que muitas pessoas, reconhecendo ser esta uma semana de milagre do Senhor para a humanidade, venha aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Deus, ora por pessoas próximas da nossa igreja e que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, e que possamos, nesses dias em que falamos da crucificação de Jesus, que as pessoas possam entender e que nós oremos também por elas, para que elas entendam e sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito. Deus, ainda quero neste momento pedir pelos enfermos da igreja, pelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, abençoa no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, me permita continuar com os irmãos pensando um pouco nesse texto, porque
Esse relato da crucificação de Jesus traz para nós um respaldo de vida espetacular. Quando leio esse texto, lógico que penso na grande satisfação de um dia reconhecer que o sofrimento de Jesus me proporcionou vida e que, porque me proporcionou vida, um dia eu estarei com Ele eternamente. Esse texto também me faz pensar e refletir com os irmãos alguns episódios interessantes, alguns eventos interessantes que a própria Bíblia narra. Quando nós lemos Isaías, no capítulo 53, nós temos a profecia deste momento na vida do Filho de Deus. Isaías diz assim que ele levou sobre si as nossas dores, e ele diz que o castigo que nos proporcionaria a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelo seu sofrimento, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Me faz pensar também, ao ler esse texto, nos momentos que antecederam a crucificação de Jesus. Alguns dias antes, começando do momento da celebração da ceia, em que Jesus com seus discípulos teve a amarga realidade de que um dos 12 estaria traindo-o. E Jesus se manteve sereno, apesar de saber do coração maldoso de Judas. Jesus, no reconhecimento de que ele tinha uma missão a cumprir e que essa missão resultaria na nossa salvação. Me faz pensar também no momento em que Jesus, em conversa com Pedro, Jesus diz a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E Jesus ouvir Pedro, quase que cinicamente, talvez Pedro não estivesse entendendo a gravidade do que estava dizendo, mas Pedro dizer quase que cinicamente: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu jamais farei isto. Me faz pensar na caminhada de Jesus, caminhando em direção ao Calvário, ao Gólgota, caminhando e sendo ridicularizado pelas pessoas, e o seu coração sempre firme no propósito, sabendo que teria que cumprir aquilo que o Pai havia ordenado para que pudéssemos ter vida. Me faz pensar em Pedro agora, depois que o galo canta, e ele reconhece que ele errou contra o seu mestre, e ele então, amargurado com aquela situação, arrependido, ele chora. Me faz pensar em Jesus agora, lá no alto do Gólgota. Ao seu lado, 2 salteadores, 2 ladrões, e ali estava Jesus, e Jesus é levantado, e Jesus então crucificado naquela cruz. Aí vem o texto que eu li para os irmãos, depois de um tempo naquela posição em que estava, posição de maldição, porque diz a Bíblia: maldito todo aquele que é crucificado. E Jesus ali naquela condição de maldição pelo meu pecado e pelo seu, ele clama ao Pai dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus tinha essa certeza de que teria que passar pelo sofrimento para que então pudesse dar vida ao homem. Depois disso, nós lemos outros pontos daquele mesmo momento em que agora as pessoas reconhecem que Jesus estava em sofrimento e tentam amenizar um pouco o sofrimento de Jesus. Mas encerro, portanto, a minha palavra dizendo do centurião. E me permita fazer mais uma vez a leitura do texto do verso 54, e diz: e os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. 2 situações que eu percebo aqui. Primeiro, que tardiamente aquele centurião, aquelas pessoas tiveram medo, mas agora
já era tarde aquela situação. Jesus já estava crucificado. O que eu percebo nisto aqui é que a humanidade vive mais ou menos assim, desconsiderando o grande amor de Deus. E a palavra do Senhor diz que no dia em que Jesus voltar, muitos dirão: Senhor, Senhor, exatamente ou parecido com o que vemos aqui. Tardiamente vão tentar justificar a sua situação. Quando leio esse texto dizendo tiveram temor, ou seja, tiveram medo mesmo, não é temor de reverência a Deus, mas medo mesmo. A humanidade está muito descompromissada com esta palavra de Deus, com esta atitude de Deus em enviar Jesus, seu Filho amado, para morrer por ela. E uma outra colocação que vejo ainda nesse mesmo verso, que diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus, também de forma tardia. É triste pensarmos nisto. Por isso, irmãos, cabe a nós, como servos do Senhor, aproveitarmos este momento em que as pessoas estão muito sensíveis, em que as famílias estão muito inseguras, muitas pessoas inseguras. Cabe a nós pedir a Deus que traga um despertamento sobre a nossa vida, em especial sobre a nossa igreja, para que tão logo tudo isso passe, nós tenhamos fervor no coração e possamos sair pelas ruas de nossa região comunicando esta mensagem salvadora. Creio que Deus também está nos dando a oportunidade de vivermos um avivamento em nossa vida, e em especial um avivamento em nossa igreja, para que não fiquemos acomodados apenas nas atividades entre as quatro paredes, mas que tenhamos uma visão e que tenhamos também uma percepção da importância de nossa missão aqui na terra. Eu disse anteriormente que Jesus tinha convicção de que ele estava dentro do propósito de Deus. E eu também, e os irmãos também, nós precisamos ter convicção de que nós fomos chamados, fomos salvos, batizados, regenerados, purificados para cumprirmos a missão de Deus, e esta missão de ganhar este mundo para Jesus. Chega, irmãos, de ficarmos lamentando o que estamos vivendo. Não é tempo mais de lamentarmos. Já está estabelecido aí a situação que estamos vivendo. Algumas situações ainda piores acontecerão, mas é tempo de levantar a nossa voz e clamar ao Senhor, dizendo: Deus, usa-me neste tempo. Falar como Isaías: usa-me, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Porque a morte de Jesus, que comemoramos durante esta semana, foi a chave de Deus para nos dar a alegria da vida. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.